Deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro, que acertou nos últimos dias a renovação do contrato do zagueiro Bruno Alves, 20 anos de idade, peça fundamental no time sub-20 e que aos pouquinhos tem ganhado mais minutos na equipe principal. Jogador que inclusive deve disputar o Mundial da categoria, vestindo a camisa da seleção brasileira ainda nessa temporada. O pessoal do Cruzeiro preocupado com a possibilidade de assédio, até por conta da multa baixa, ele ganhava R$10 mil por mês e tinha uma multa rescisória no Brasil de R$20 milhões, o chamou para uma renovação de contrato. E o novo acordo, que foi ampliado de 2027 para 2030, assegurou um reajuste salarial a partir de agora. O Bruno Alves passa a ganhar R$70 mil por mês, com uma multa de R$140 milhões, o que garante absoluto conforto à Raposa. Importante registrar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeirense, aceitou pagar R$1 milhão como prêmio pela assinatura do contrato, só para vocês entenderem o moral do atleta, que soma 36 jogos, 3 gols e uma assistência na temporada atual pelo Sub-20. Vamos juntos com as quentes do dia nesta tudo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira. E segunda-feira começando para valer a semana. O Cruzeiro na quinta-feira às 7h30 da noite diante do Atlético Mineiro, tendo a possibilidade inclusive de bater o seu próprio recorde de público no Novo Mineirão. Em 2024, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0 e naquela ocasião 61.583 torcedores estiveram presentes. E hoje, o Mineirão informou que a carga de ingressos para este compromisso é de 61.584. Então, se todos os ingressos baterem lá na catraca do Mineirão, teremos o recorde novo, com um torcedor a mais. Vamos acompanhar, mas de qualquer forma será um baita público. O torcedor do Cruzeiro esgotou os ingressos rapidamente, então a torcida promete aí um apoio total, né, para o Cruzeiro buscar esta vaga na fase de semifinal da Copa do Brasil. Jogo mais do que importante. O Cruzeiro tem a vantagem, mas Leonardo Jardim vem trabalhando aí no dia a dia para um Cruzeiro muito concentrado, para um Cruzeiro jogando o que sabe jogar dentro dos seus domínios e nesta Copa do Brasil. A arbitragem está definida. Daqui a pouco a gente fala sobre a preparação do Cruzeiro. Vai apitar Rafael Klein. Ele é árbitro do Rio Grande do Sul. O Rafael Klein, ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Vitor Hugo Imazu. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O Rafael Klein, ele apitou 2 jogos do Cruzeiro nesta Série A ou nesta temporada. Vitória sobre o Vasco, lá em Uberlândia, e a vitória sobre o Fluminense no Maracanã. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele foi VAR na estreia do Cruzeiro na Série A do Brasileiro. A vitória por 2-1 diante do Mirassol. Teve até um pênalti que foi marcado a favor do Mirassol, mas realmente foi pênalti. O árbitro da partida precisou do auxílio do VAR e a marcação foi correta. O Cássio até defendeu a cobrança do Reinaldo. Então, é essa a arbitragem. A gente sempre fala aqui, né, torcer para que o árbitro possa fazer um grande jogo, para que não aceite, né, aquele monte de reclamação que geralmente acontece. Então, vamos acompanhar como vai atuar a equipe da arbitragem da CBF na quinta-feira, às 7h30 da noite. Sobre a preparação do Cruzeiro, de hoje até quinta-feira, é mistério total na toca, porque o Cruzeiro não vai mais passar nenhum boletim sobre os atletas, principalmente naquelas questões de Matheus Pereira, Wanderson e de Caio Jorge. Matheus Pereira e Wanderson, ontem o Cruzeiro já tinha atualizado o cenário, os jogadores participaram ali de um pouco do treinamento, fizeram um treino parcial com o grupo. Então, esses dois aí dificilmente vão ficar fora deste compromisso
do time do técnico Leonardo Jardim. E a expectativa é de que o Jardim possa ter também o centroavante Caio Jorge. Esse vem fazendo um esforço muito grande com todo o departamento de saúde e performance do Cruzeiro. O Caio Jorge tem tratado aí no clube 2 períodos, tem feito tratamento em casa. O Cruzeiro está trabalhando pesado para colocar o Caio Jorge em campo. E repito, é a expectativa de todo mundo de que ele vá reunir condição. É um jogador importante, vive uma fase espetacular e é tratamento intensivo durante esses próximos dias, né? Como ele retornou da seleção, se ele fica lá com a seleção, faz um tratamento lá, se fica como dúvida para o jogo desta terça diante da Bolívia, dificilmente o Caio Jorge jogaria na quinta. Mas como teve a oportunidade de retornar, de ter esse período tratando de forma integral, vamos dizer assim, no clube e em casa, e com toda a estrutura que o Cruzeiro tem, e pessoas também, né, no Departamento de Saúde e Performance, a expectativa é positiva. Mas, claro, precisamos aguardar até o dia do jogo para saber se o Caio Jorge realmente estará em campo. Leonardo Jardim vem trabalhando várias questões também no dia a dia na Toca da Raposa 2. O Leonardo Jardim conta com o Fabrício Bruno, mesmo que ele atue nesta terça-feira, e é a tendência de jogar diante da Bolívia na altitude, retorna depois do jogo até o Rio de Janeiro, avião do Pedro Lourenço vai até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, para trazer o atleta, e aí será um período de recuperação que o Fabrício Bruno vai fazer para estar disponível na quinta-feira às 7h30 da noite. Então, dando tudo certo, a ideia é ter aí um Cruzeiro com a base que vem atuando, isso, claro, com Fabrício Bruno, e a expectativa de ter Caio Jorge, mas como tem esse mistério também, é prudente até a gente aguardar até a quinta-feira, porque o Cruzeiro encerra a preparação na quarta. Na quinta, geralmente, tem ali aquela ativação no dia do jogo, e tudo isso vai contar para que o Cruzeiro possa ter ou não a presença de Caio Jorge no clássico da próxima quinta. Tá falado, pessoal? Com Samuca Venâncio. Ah, já tá na escuta aí, meu garoto. Bom dia. Fala aí, CJ. Bom dia para todo mundo aí. Tudo beleza? Graças a bom Deus. E tu, como é que foi o final de semana aí, Samuca? Bem, descansando, né? Às vezes data FIFA aí dá uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha. A esposa agradece, não precisa ficar viajando, você fica Exato. em casa. Agora que começamos o final de semana com um susto. E como é que tá hoje? Sei que você tem informações, sei que o torcedor do Cruzeiro adora te ouvir. E aí, na sexta-feira, um susto. Ou ainda continuamos com esse susto, Samuca? Então, CJ, o Cruzeiro informou ontem até, né, que o Matheus Pereira passou aí pelo exame, o exame não constatou nada. Ele e o Wanderson, eu garanto que não serão nenhum tipo de problema. Acho que hoje talvez já treinem com o grupo aí de forma integral. Agora, a questão mesmo vai ser o Caio Jorge, né? O Cruzeiro tem trabalhado aí com o seu departamento de saúde e performance quase que 24 horas com o atleta para colocá-lo na quinta-feira nesse jogo importante. Então, agora difícil cravar, né, que está fora, que vai participar, mas o Caio quer muito, o Cruzeiro quer muito, e aí é contar com um dos melhores aí departamentos do Brasil, né? DM do Cruzeiro nessa temporada principalmente, né? Chefiado pelo Dr. Sérgio Campolina, tem o Jomar Ottoni aí que é uma das referências na fisioterapia esportiva. Então, pouquíssimas lesões o Cruzeiro teve nessa temporada. É claro que algumas por trauma, não tem como evitar, né? Agora, questão muscular aí, o Cruzeiro teve muito pouco problema e está trabalhando aí para colocar o Caio Jorge em campo. E vamos ver, expectativa tem sido até positiva pelo que a gente tem conversado. É interessante você falar mesmo, porque muscular o Cruzeiro sofreu pouco.
Isso também se deve, você fez o elogio ao departamento médico, mas todo o departamento de performance, a preparação física, nós tivemos aí problema no joelho do Matheus Henrique, mas aí é entorse, é problema, acidente de trabalho. E nós levantamos uma enquete aqui, até A lesão falamos... do João Marcelo foi Marcelo, trauma também, né? Verdade. Muscular, acho que teve o William, Fagner, o Japa no início do ano. Pouquíssimo problema. Às vezes o jogador fica fora ali para ser preservado, para não machucar. Então, eles controlaram muito bem também. E a comissão técnica do Jardim é alinhada com isso, né? Porque se o técnico não ajudar também, não adianta, né? Eu quero jogador de todo jeito, não aceita veto, aí esquece. O Fagner foi muscular dessa vez? Achei que tinha sido... Não, ele teve da outra vez. Tá, da primeira. Dessa ele agora... e o William, quando ficaram fora daquele jogo com o Red Bull, lembra? Perfeito. Aqui, aí nós fizemos a enquete aqui, quem faria mais falta na sua opinião e por quê? Caso os dois não tivessem condição de jogo, não fossem para o jogo, Matheus Pereira vetado, Caio Jorge vetado, na sua opinião aí, quem o Cruzeiro sofreria mais ausência? Com a ausência, né? Cara, eu acho que é do Caio, porque o Caio ele ajuda muito ali na frente, principalmente agora que tem aí o estilo do Sampaoli, né? Então, se o Caio não jogar, eu acho que seria um desfalque aí muito importante para o Cruzeiro, e nesse peso aí acho que ele teria mais o CJ. Então que a notícia seja boa durante o treinamento. Amanhã você traz notícias boas para o torcedor do Cruzeiro, que é o que ele espera nessa preparação e nessa reta final. Valeu, Samuca! É isso, valeu demais. Um abraço aí para todo mundo. Boa semana, meu amigo Samuel Venâncio, Central da Toca, sempre com a gente ao vivo. Fabrício Bruno titular amanhã pela seleção, complicou. De fato, o Brasil joga amanhã, 8h30 da noite, o jogo lá em El Alto, na Bolívia, altitude superior a 4.100 metros, hein? Eu acho que é um pouquinho alto. E aí a provável escalação da seleção, né? O Ancelotti deve ter Fabrício Bruno como titular na zaga ali, jogando ao lado do Alex, né? O Alexandro do Lille. Deve ser titular nesse jogo. O Caio Jorge estava na seleção, voltou, né, por causa do corte, justamente por ter sentido a lesão muscular, mas o Fabrício Bruno segue por lá. E aí, meus amigos, esse jogo do Fabrício Bruno, numa terça-feira à noite, precisando, né, voltar, por mais que a gente saiba que tem, né, o jato particular, que vai buscar o atleta e tudo mais, a logística especial... Até que ponto pode afetar? Vocês imaginam que se o Fabrício Bruno joga 90 minutos na altitude, por exemplo, né? Zagueiro normalmente não é substituído. Dá para contar com ele no jogo de quinta ou é muito arriscado? Eu acho que dá para contar, o Caramujo. Claro que é um desgaste, vai ter um desgaste maior, né? Se a gente está falando, por exemplo, do desgaste do campo sintético no nível do mar. Imagine, se eu não me engano, é o segundo estádio mais alto assim do futebol. Tem um no Peru que é mais alto, mas eu acho que esse do Peru ele não pode sediar competições FIFA, né? As eliminatórias elas são chanceladas pela FIFA, então El Alto tem o estádio mais alto para uma competição FIFA. Então esse desgaste ele vai existir. O Caramujo ponderou, né? Zagueiro dificilmente é substituído, principalmente porque são dois caras ali que o Ancelotti está querendo observar, mas eu acho que dá sim para o Cruzeiro mitigar essa questão. E aí volta até no que a gente falou sobre ter inteligência, né, no jogo da volta. É um jogo onde o Cruzeiro tem que trabalhar e cuidar melhor da posse, até para que os zagueiros do Cruzeiro eles não precisem ficar o tempo inteiro correndo atrás dos adversários recuperando. É um jogo de ser inteligente com a bola. Então acho que essa questão do Fabrício Bruno também vai condicionar muito a função, o trabalho do Cruzeiro dentro do jogo contra o Atlético Mineiro. Sem ser inteligente pode mitigar esse desgaste que vai acabar acontecendo, infelizmente. Eu estava na torcida para que o Fabrício Bruno recebesse oportunidades diante do Chile. Não aconteceu, agora é torcer para que corra tudo bem e que seja o menor possível, mas o desgaste, infelizmente, ele vai existir. E o Fabrício é um zagueiro que tem por característica confiar muito na própria velocidade dele, né? Então, às vezes, ele não vai necessariamente para o bote, ele espera e se projeta assim para fazer o movimento e correr e ganhar na corrida. Eu vi esses dias um compilado de vários lances dele assim contra diversos times aí do Campeonato Brasileiro. Então, pensando num cenário de desgaste, é muito complicado para ele, né? É evidente que a gente sabe, assim,
do quão forte fisicamente ele é, do quão preparado ele está, e não tenho dúvidas que está disposto a fazer sacrifícios se forem necessários, mas me preocupa por conta disso, pela característica de jogo dele, que ele se sente mais confortável. O desgaste realmente não é um tempo muito longe do ideal, mesmo que fossem condições normais, tá, de altitude. Tendo esse fator é ainda mais complicado. Eu não esperava, eu achava que o Ancelotti ia tentar, por mais que o Brasil já tivesse classificado, como ele tem pouco tempo, né? Achava que ele ia tentar manter uma estrutura e que o Fabrício poderia ganhar minutos, mas não como titular. Acabou sendo um momento muito ruim para o Cruzeiro, né? Eu entendo que para ele é muito importante, porque é um jogador que quer estar no ciclo e oportunidades assim são raras, né? A gente sabe os zagueiros que a seleção tem atuando aí na Europa. Enfim, é um cenário bem ruim, sabe, Caramujo? Pelo menos na minha opinião. Claro que o Cruzeiro vai fazer todo o esforço, né? Através, inclusive, do Pedro Lourenço e tal, do seu avião, para que o Fabrício esteja aqui o mais rápido possível, se recupere o mais plenamente possível para estar em campo. Mas é bem provável que a gente veja um jogador desgastado, assim. Eu acho que ele vai para o jogo, só não vai se realmente não tiver condições, mas eu acho que ele vai. Não é informação, tá, gente? Só voz da minha cabeça. E aí a chance da gente ver um cara desgastado é grande, né? E num jogo como esse é complicado. Acho que no Brasil essa questão da data FIFA é muito mal feita, né? A gente não tem jogo no dia da data FIFA, mas não tem tempo suficiente para os caras retornarem, se recuperarem. Então vamos ver aí o presidente da CBF, que prometeu uma revolução no futebol brasileiro, se ele começa a respeitar direitinho a data FIFA, talvez até muita gente que não gosta da seleção, criou ranço da seleção, passe a gostar mais se parar de prejudicar os clubes, né? Eu não tenho esperança nenhuma em nada vindo da CBF, tá? Mas enfim, né? Ô, Caramujo, sabe por que a gente não tem esperança, velho? Porque os clubes são coniventes com todo esse cenário, né? Data FIFA, por exemplo, ia terminar na terça, velho. O jogo tem que voltar no final de semana. Véio. É o que acontece na Europa. Véio. Exato. Isso é respeitar a data FIFA. O nosso termina na terça, antes, né? Pior, né? Antes, quarta-feira já tinha jogo, né? E vai então ter. Já, não, mas essa quarta vai ter. Não, vai ter, mas os times estão com jogadores nas seleções? Sim, o Bahia. Só o Bahia. Aí. Ai. Então é isso, véio. É a piada, né? É a piada. 500 meses de estaduais, vai continuar tudo a mesma coisa, velho. Ô, Samuel, enquanto não tiver a liga, né? E Rafa, né? Até vi uma mensagem no chat aí falando que se o Fabrício Bruno fosse cruzeirense, ele pediria dispensa da seleção. Acho que assim, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos torcedores, eu acho que o Fabrício Bruno tem um respeito pelo Cruzeiro e a Rafa até ponderou, né? Ele vai querer estar nesse tipo de jogo e é um cara de muita personalidade, mas o cara também, ele pensa na carreira dele. Se eu não me engano, acho que foi o Gerson que uma vez pediu dispensa da seleção na Olimpíadas, e assim, por um bom tempo o Gerson ficou na geladeira da seleção brasileira, né? Então o Fabrício Bruno é um cara que quer estar de volta à seleção, não à toa ele saiu do Flamengo para vir ao Cruzeiro, então não é assim, eu vou pedir para sair porque o jogo é na altitude. Quem dera se essa possibilidade existisse, mas não dá para a gente também cobrar isso do cara, e torcer para que ele possa estar à disposição no confronto contra o Atlético Mineiro, e aí o Cruzeiro, quem sabe, construindo um bom resultado na primeira etapa, ele possa ser preservado na segunda etapa. É isso, o Sandoval até falou aqui que a CBF não marcou os jogos de Palmeiras e Flamengo atrasado lá na frente, vai ter tudo embolado e sem datas, vai terminar tudo no Natal. Ô Sandoval, com a mudança de calendário que foi feita, eles vão ter datas aí, né? Quer dizer, tem outra data FIFA, eventualmente pode ser que algum jogo deles tenha que cair nesse momento, mas a CBF mudou lá para que o Campeonato Brasileiro termine antes, né? E no final do ano que termine a Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.